Salve a todas e a todos, como faço toda terça-feira, trato de algum tema vinculado à educação, especificamente essa semana eu vou falar sobre compliance. Nós estamos lançando a terceira edição do livro de compliance. A primeira foi logo após a edição da Lei Anticorrupção. Depois, essa última edição, que está aqui, né? E que vamos fazer o lançamento da terceira, já com a atualização, inclusive, das sanções aplicadas pela autoridade nacional. Entendemos que esse é um tema essencial para o setor, sobretudo por ele ser extremamente regulatório, né? O compliance, na realidade, ele veio muito para atender determinados setores como banco, como ah, farmacêuticas e todos os setores que, no fundo, têm uma certa regulação forte, a mão do Estado, o controle do Estado, a autorização, a supervisão, o monitoramento e até a intervenção, o que não é diferente para o caso da educação, né? E por isso entendemos agora, principalmente com a edição já das sanções, né, para o setor, entendemos a necessidade de fazer uma revisão do livro, lançar a terceira edição e contemplando um tema que hoje já é essencial no caso das instituições de ensino, porque a Lei Geral de Proteção de Dados também está aí, é real, todos estão afetados à Lei Geral de Proteção de Dados, mas principalmente as instituições de ensino, seja educação básica ou da educação superior, pelos dados sensíveis que manuseia, recepciona, o cuidado que precisa ter com cada um deles, as instituições, inclusive, que também têm área de saúde, né? Hospitais e assim por diante. Então, é um tema extremamente importante. Eu diria que ética e compliance estão juntos, se complementam. É por isso que um programa de compliance necessariamente tem que ter, evidentemente, um código de ética a ser cumprido, né? É, e o compliance, na realidade, ele acaba abrangendo uma série de coisas, né? Como regras de controle, como políticas, diretrizes estabelecidas pela instituição de ensino, seja na educação básica ou na educação superior. Muitas vezes a instituição ela fica atrás do MEC, atrás das secretarias de educação. Eu digo atrás em que sentido? Atrás porque ela vai cumprir a partir do instante que abre-se prazos relativamente à autorização, a reconhecimento, eventualmente a monitoramento, a certificação das entidades beneficentes, mesmo a regularidade dos programas como ProUni, FIES e tantos outros que tem no âmbito do Estado ou no âmbito do município. E tudo isso tem que estar delineado dentro dessas diretrizes, dentro dessas políticas, para que a instituição realmente não venha a ficar em inconformidade com as regras estabelecidas, né? No Brasil, a lei maior sobre esse assunto, a lei anticorrupção, né, a lei é de 12.846, de 1º de agosto de 2013, que foi regulamentada depois pelo decreto 11.129, do 11 de 7 de 2002, né? E a lei, ela traz, interessantemente, uma série de atenuantes para aquelas empresas, aquelas instituições que eventualmente implantaram o seu setor de compliance, de integridade na instituição, um código de ética, em que se dá, as atenuantes vão para aqueles que dirigem a instituição, como acordo de leniência, como existência, a demonstração de existência de programas de compliance a fim de evitar punições, né? É, e, ao mesmo tempo, o compromisso, obviamente, que a instituição tem que ter, e eventual irregularidade, ela efetivamente contribuir com
as partes envolvidas e principalmente aquelas que controlam a educação superior e a educação básica, né? Por isso que um programa de compliance exitoso sempre tem um canal de denúncia, né? Um canal de denúncia exatamente para que aquelas pessoas que principalmente são as mais desprotegidas eventualmente, diante de um fato, diante de um acontecimento ou de uma ocorrência, ela tem condição de poder se comunicar, né, de forma sigilosa, para que um grande interesse de fato é da própria instituição, porque a ela não tem nenhuma vantagem em fazer e não cumprir as regras todas existentes, né? Da mesma forma que, principalmente, tanto com as entidades filantrópicas como a educação superior, a figura do monitoramento acabou vindo além do tripé que já existe na legislação, né, que é autorização, avaliação e supervisão. O monitoramento é algo importante, não só por parte dos órgãos públicos monitorando a instituição, mas a própria instituição se auto-monitorando, né? Considerando que a instituição ela tem credenciamento, ela tem recredenciamento da instituição, eventualmente ela pode perder, inclusive, sua condição de uma autonomia por não cumprir regras, né? Ela tem autorização de cursos, reconhecimento de cursos necessários, inclusive, para a diplomação do aluno e até acesso ao próprio exercício profissional, né? Ao mesmo tempo, ela tem as políticas existentes hoje, que como é o ProUni, como é o FIES, e aí é uma coisa interessante, porque o compliance não se restringe estritamente à instituição, mas também e sobretudo em relação às pessoas que de alguma forma se relacionam com a instituição, seja na oferta de serviços que fazem, seja em algum acompanhamento. Isso é extremamente necessário, porque a instituição, o seu dirigente, nem sabe muitas vezes tudo que acontece, é o normal que ocorra, por isso precisa ter diretrizes, precisa ter políticas, precisa ter controles, precisa ter due diligence, né? E essa due diligence não se restringe, repito, à própria instituição, mas tudo que está no seu próprio entorno, a fim de que ela evite, obviamente, problemas, né? Ao mesmo tempo, tem até o critério da sustentabilidade financeira, né? Que é um dos critérios estabelecidos na Lei dos Sinais e também na própria LDB. Então, indiscutivelmente, são programas essenciais em relação à instituição de ensino, exatamente para não se ver aí, de repente, compelida a cumprir um processo de supervisão, porque houve orientação errada ou procedimentos equivocados, descumprindo a própria lei, né? Então, isso é um enorme problema que precisa ser evitado pelas instituições, né? Recentemente tivemos aí algumas notícias que tudo precisa ser apurado, precisa saber se procede, se não procede, né, em relação às políticas públicas que tiveram algum desvirtualmente, eventualmente, porque tudo isso precisa ter apuração. Não se pode simplesmente dar uma conotação de cara de que houve problema sem realmente concluir esse processo, né? E acho que vejo, né, como uma grande oportunidade realmente a aplicação do compliance como uma ferramenta de regulação. Então, a instituição não ficaria atrás dos problemas, ela estaria se prevenindo aos problemas. Algumas instituições, quando nós começamos a falar desse tema, nos perguntaram o que a instituição ganha tendo compliance? E a gente responde, não, ela pode perder os credenciamentos, pode perder programas como ProUni, como FIES, é, ou outros programas existentes no âmbito do Estado, do município, né? Ela pode ser penalizada com relação a uma série de coisas, como suspensão de processo seletivo, como perder autonomia, etc. E isso é um intangível, incalculável, né? Porque, obviamente, a partir do instante a divulgação de um problema desse tipo para a própria sociedade coloca em risco a imagem,
e assim por diante, né? Então, é isso aí. Acho que compliance, nós estávamos dando uma live, né, para a FESMIG, e o professor Madison fez a seguinte indagação para nós: vocês acham que o compliance vai ser, em um determinado momento, uma questão regulatória para que as instituições venham cumprir? Eu disse, eu não tenho dúvida disso, até porque já tem legislação própria, Rio de Janeiro, Brasília, quando a instituição venha a ter algum convênio, algum contrato com o poder público, dependendo do valor que tem, ela tem que comprovar que tem compliance. Mas o mais importante é o seguinte, é que o compliance antecipa questões para que a instituição ela cumpra a legislação, tenha os seus controles, etc., para não ter surpresa, evidentemente, com relação a cumprimento básico das questões que envolvem a instituição, além, obviamente, da importância que tem um código de ética, e só vai ser tudo possível, primeiro, com a auto-administração envolvida, né, ampla publicidade desses programas, envolvimento, comprometimento e capacitação. Até a próxima terça-feira.